a Gisele vai fazer algumas observações e considerações aqui para a gente. Obrigado, Gisele. Gente, boa tarde. Eu escrevi um textinho para eu não me perder. Então, boa tarde a todos, a todas que estão aqui presentes. É uma enorme alegria receber todos vocês aqui nesse espaço diferente, nesse projeto realizado pelo Grupo Outra Visão. Tem um dedinho aqui de cada um de nós que participa desse projeto. É interessante essa ideia de fazer aqui no Loreto um lugar diferente. A gente está acostumado com sala de aula, sempre no mesmo ambiente, e ficou muito legal. Enfim, hoje a gente se reúne para uma roda de conversa muito necessária e urgente: prisão e educação. É um tema que convoca a refletir sobre direitos, políticas públicas, desigualdades e principalmente sobre vidas que muitas vezes permanecem inviabilizadas, na grande maioria das vezes. Queremos aqui criar um espaço de escuta, diálogo e construção conjunta, entendendo que a educação tem um papel fundamental na transformação social e também na garantia de dignidade dentro e fora dos espaços de privação de liberdade. Para enriquecer a nossa discussão, a gente tem a honra de receber as nossas convidadas, Rose, e representantes do coletivo Liberta Elas, que atua na defesa dos direitos das mulheres encarceradas e que saíram da prisão, e também dos familiares, de acordo com o que eu aprendi ontem. A nossa professora Karina Biondi, professora e pesquisadora da UEMA, referência nos estudos sobre sistema penal, encarceramento, políticas sociais e fundadora do projeto de provisão. A gente agradece a presença de todos vocês aqui e falando um pouco mais sobre como é importante discutir sobre esses temas, apesar de que ontem a gente, ao final da discussão, ficou um clima meio pesado depois de tantas situações que são tristes para a gente falar, mas que a gente nunca deixa de falar, porque são situações muito importantes, que elas só vão mudar se tiver alguém lá para mudar. E mesmo que diante de um sistema tão grande, parece que a gente está fazendo tão pouco, com uma pesquisa, com alguma coisa, a gente está iniciando ali um caminhozinho que no futuro, com outras pessoas, com outros alunos, quando eu sair da faculdade, outros alunos de graduação, ou eu estiver no mestrado, quem sabe, outros alunos de graduação continuarem isso, talvez já utilizem a minha pesquisa para fazer alguma coisa, e também, além da educação, puxando o fardo um pouquinho para o meu lado, a minha pesquisa, ela é relacionada sobre a água dentro da prisão. E uma coisa que eu gosto bastante nessa pesquisa é o fato de que, por diversas vezes, os temas que a gente mais conversa, e que, apesar de ser mais conversado, não é tão conversado quanto deveria, é prisão e gênero, mulheres, educação. Mas a água ela é um tema que eu acho pouco visto. Até quando eu vou pesquisar outros trabalhos para embasar as escritas, é um pouco mais difícil de encontrar, porque é um tema que não é tão discutido. E eu fico feliz em poder estudar isso, porque eu sei que eu estou abrindo portas para que outras pessoas prestem atenção nisso também. Prestem atenção de que a água quente ela é uma forma de tortura, que a infiltração, que contribui para um ambiente completamente úmido, inóspito, fétido, para a falta de saneamento básico. É sim uma forma de tortura dentro da prisão. E é isso, eu espero que seja muito proveitoso, tenho certeza que vai ser. Fiquem todos à vontade, a gente está aqui no espaço aberto, não precisa ficar com vergonha. E nem ninguém sinta-se à vontade. Obrigado. A gente não combinou a ordem. Alguém, Hope, você se importa de começar? Tá bom, galera. Eu vou falar um pouco de educação na prisão. Assim, realmente eu vou falar da não educação nas prisões. Eu não tenho muita experiência, como falei ontem, estando preso, fiquei 2 meses no presídio, mas eu percebi muito rápido a falta de educação. Só tinha educação básica, fundamental, e quando eu tentei ingressar, falaram que tinha que esperar abrir a matrícula novamente. Aí eu falei, quando que abre essas matrículas? Quando que renova? Aí não conseguiram me informar. Aí eu já senti uma barreira. E além que tem muitas poucas vagas e só uma sala. E tipo, não faz sentido um presídio com 600 presas
que tem uma sala com 20 vagas só para estudar. Eu percebi muito rápido que era excludente e é isso, bem precária a questão da educação. E não tinha nenhum tipo de formações, nenhum curso, oficina, não tinha nada para aprender. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, tipo, como o sistema pretende que as pessoas saiam da prisão sendo melhores pessoas, né, entre aspas, ressocializadas, né, e siento que não dão ferramentas para que exista uma evolução, assim, boto todo entre aspas, gente, porque sabemos que não é assim. E eu consegui falar com a diretora do presídio para dar aulas de, assim, né, eu sou artista, me dedico mais a expressões corporais e eu considero que há muitos tipos de educação, né, e todas são igual de importantes. Aí eu oferecia dar aulas de artesanato, ofrecí dar aulas de danza y aulas de bangolé para mencionar as artistas, y todas fueron negadas. Eu fiquei muito insistindo com a diretora, ela falou para mim que não dava, tipo, não dava para que pessoas de fora ingressem a dar aula. E eu falei, mas eu estou propondo para eu ser essa pessoa educadora, essa guia, gratuitamente. Eu não queria receber nada em troca disso. Eu queria fazer porque eu gosto e porque eu senti a necessidade das pessoas fazer uma outra coisa lá dentro. Não tem nada para fazer. Aí eu troquei uma ideia com as mulheres aprisionadas e elas informaram para mim que antes da pandemia rolava tipo de cursos, oficinas, mas depois não ingressava mais nada. A única coisa que, assim de fora, que ingressa lá, e formação, isso que é religiosa. E também é bem excluyente, porque sou religião cristiana ou evangélica. Outros tipos de religiões não são aceitas. E então, tipo, está bem excluyente mesmo essa questão das formações, né? E vou dar uma olhada aqui na questão do assunto. Eu fiz uma lista com tipos de educações que eu considero importantes. Assim, né? Eu senti falta de todas. Senti falta de educação emocional, pois todo mundo sabe que é bem importante aprender a lidar com as emoções e estando aprisionada, as emoções são bem mais intensas, são bem mais fortes e a gente não pode lidar com isso, né? Porque ninguém ensina. E eu acho que é o lugar que mais precisa disso. Penso também na educação para comunicação, educação agroecológica, para você aprender a cultivar seus alimentos e gerar uma autonomia, né? Ter mais uma ferramenta. Assim, né? Eu acho que é muito importante as pessoas aprisionadas se formarem, aprender coisas, e, em geral. Também acho que a educação espiritual é muito importante. Você vai controlar a emoção no caso disso? Não entendi. Você fala de controlar a emoção, né? A emoção se controla. Mas no Brasil, a emoção, o problema que ele se controla é um problema. Aí ele ia controlar. Aí no Brasil, a emoção não se controla. Aí precisa trabalhar também. Eu considero que a educação espiritual é importante para desenvolver autoconhecimento, para promover a paz interior, para cultivar empatía y compasión pelos outros, para desenvolver conciencia y encontrar nosso propósito de vida. E assim, realmente as pessoas estão muito longe de lograr isso. Longe mesmo, de todo tipo de estas educações.
Outra educação que acho muito importante é a educação criativa, como forma de comunicação e expressão. E também não tem isso. Isso foi o que eu ofereci fazer gratuitamente e foi negado. E, inclusive, não deixaram ingressar meus brinquedos de malabares. E eu insisti muito nisso, sabe? Porque eu acho, assim, eu acredito muito na arte-terapia. E é preciso aprender a canalizar nossas emoções. E me negaram esse direito, sabe, de fazer esse tipo de terapia que eu acredito. E foi muito triste, eu insisti muito, porque realmente eu não tenho como machucar alguém, matar alguém no vestido com um bambolê. E tipo, para me divertir, para eu pensar outra coisa, para eu esquecer, estou presa. Tipo, algo assim simples, e foi negado. E é realmente muito triste todas as barreiras que voltam para a gente ter outras ferramentas, né? E que seja mais leve o passo pela pessoa. Porque realmente fica um trauma muito grande. Mas se você está se formando, você está aprendendo, está estudando, está aprendendo a lidar com suas emoções, aprendendo a canalizar, e você sai com uma outra perspectiva do mundo, mas com as condições que tem as prisões hoje, não tem isso. E é muito triste. E vou passar a palavra aqui para a Karina, porque fiquei nervosa. Mas já volto. Obrigado, doutor Karine. Bom, boa tarde de novo a todo mundo. Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho, do projeto do próprio PL, né, que é o Programa de Formação Superior para as Pessoas Privadas de Liberdade, da UEMA. Mas, assim, antes eu queria introduzir um problema que foi construído por uma grande e antiga amiga minha que defendeu o doutorado em educação recentemente. E aí a Thalita. E aí a tese dela chama Pedagogia do Proceder. Tem um subtítulo que eu não lembro o que é. Mas eu tive a felicidade de estar na banca dela. E assim, tem ela é abolicionista de longa data e ela tem um argumento lá na tese que assim, né, se uma das funções da prisão é fazer a reeducação, a gente tem que examinar melhor qual é a circulação da educação que passa lá por dentro. E aí ela, como ela está fazendo ela veio da área da comunicação, né, e o doutorado foi na educação. Aí ela traçou, né, os tipos de educação, formal, a não formal e a informal. Né? A educação formal é aquela, né, o ensino básico, a universidade, né, a educação não formal, né, por exemplo, um workshop, um curso pequeno, um projeto de extensão. E a educação informal é aquela que a gente tem ao longo da nossa vida toda. Aquilo que a gente aprende entre os nossos pares, nos nossos caminhares, é tudo isso que vai acontecendo, né? E aí, quando a gente vai para a prisão, a gente tem quase nada de educação formal, muito pouco de educação não formal e muito de educação informal. E isso é bacana, que eu trabalhei com as meninas na aula lá na UPFEM, né? O que você aprendeu aqui? E, cara, aprende muita coisa. Tem que aprender a viver na cadeia, para começar. Você tem que aprender a conviver com uma pessoa que você não escolheu para estar na sua cela. Você tem que aprender a lidar com recursos escassos. Você tem que aprender a lidar com violência estatal. Então, assim, e aí aparecem uma série de aprendizados, né? Aí é claro, né? Você, não, eu não sabia fazer um corre, agora eu sei. Assim,
né? Parece. E é verdade, né? Muito para além do tipo, é a faculdade do crime. Não é isso. Assim, não é só isso. É um aprendizado de numa outra camada, né? E de tão, assim, talvez sutil, que mais penetra, né, nas pessoas. A ponto de você, inconscientemente, talvez, né, ter uma reeducação da postura, né, da forma de andar, da forma como você pode falar, com quem você pode falar, né? Então, assim, tudo isso acaba sendo... E que, né, assim, isso no argumento da Thalita, mostra que o resultado dessa educação que opera nas prisões é mais uma evidência do fracasso das prisões, né? Então, e vindo aqui para a nossa tentativa de inserção da educação formal, mas não só ela, né? Meio que inserindo a educação formal, mas traficando uma educação informal junto com isso, né? Porque eu acho que é essa a ideia, né? A gente chega lá, porque assim, escola não é muito diferente de cadeia, né? Tem disciplina, tem regras, tem exames, tem grades, muitas vezes, farda, quer dizer, a gente não tem tanta diferença. Mas seria muita maldade a gente ir para a cadeia e levar outra cadeia em cadeia ali, né? Uma escola nesse sentido. E assim, eu queria falar que assim, não é disso que se trata, né? Como que a gente pode fazer uma educação que seja libertadora dentro do cárcere, né? Por mais contraditório que isso possa parecer, né? E desafiador, né? Assim, eu acho que essa é a principal questão, né? De não reproduzir, né, as instâncias autoritárias e punitivas por meio da instituição escolar e, ao mesmo tempo, assim, dar outros caminhos de educação informal, né? Então, assim, eu cheguei mais ou menos assim nos objetivos secundários. Eles são centrais, mas eles não são explicitados nos projetos, porque eu não vou falar isso quando vou pedir dinheiro para o governador, né? Está sendo transmitido, né? Puta merda. Bom, tá. Não, mas eu acho que faz parte, né, de um projeto que não é de uma tentativa de ortopedia social. Eu não estou lá para corrigir ninguém, eu não estou lá para consertar, né? Eles não são objetos defeituosos que eu tenho que ir lá consertar. Não é disso que se trata, né? A questão eu tenho um mundo a te apresentar e uma outra possibilidade de caminhada, um outro caminho possível para a sua vida. Então, assim, eu acho que eu defendo que nosso papel enquanto universidade dentro do cárcere seja, e aqui fora, né, com a turma externa também, eu já vou falar formalmente, eu atropelei nas coisas, mas seja por aí, sabe? De ofertar possibilidades outras que não estavam antes no horizonte, né? E aí, voltando agora para a coisa mais formal, né? De como tudo começou. Assim, eu já pesquiso há muito tempo, né? Coisas assim, ao redor assim, ali das prisões, mas só recentemente que eu descobri que existia em outros países universidades que atuam dentro das prisões. E aí foi uma descoberta de uma coisa que parece que é muito óbvia para os gringos, mas que para a gente, assim, a gente no Brasil gera muita surpresa. E aí a minha surpresa foi pela surpresa das pessoas e, poxa, por que a gente nunca falou disso aqui no Brasil, sabe?
Por que nunca teve esse projeto? Uma tentativa, um debate, uma demanda, né? E aí, isso colocou, né, umas coisas assim na cabeça. Eu falei, então, né, vamos tentar. Eu dei a sorte de estar num lugar burocrático da UEMA, na Pró-Reitoria de Graduação, com a Mônica, que é pró-reitora, e a gente, numa posição privilegiada, propiciou que a gente conseguisse levar adiante essa maluquice. Porque é assim que o pessoal acha, né? Nesse sentido, né, a gente construiu um projeto e, assim, inspirada, conhecendo os projetos internacionais que existem, inspirada neles, principalmente da Argentina, e a gente construiu, assim, mas adaptando muito, né, a nossa realidade aqui, a nossa burocracia também e tudo mais. A gente construiu um sistema que é um projeto piloto, que é um curso de serviço social com 60 vagas, 30 a princípio dentro da unidade prisional feminina de Pedrinhas e 30 que fica aqui no prédio de história da UEMA. As 30 vagas externas são para pessoas que já cumpriram pena no sistema prisional. E as 30 vagas de lá, né, reservadas para as mulheres. Depois essa coisa meio... esqueci a palavra. Meio binária, de 30 e 30, deu tudo errado. Aí virou 40, 20, 35, 25. O negócio está sempre bagunçado, esse número, porque é um entra e sai ali, né? A hora que a gente acha que tinha 30, já tem 29, a outra foi para lá, enfim. E a gente vai aprendendo a lidar, né, com isso. A gente fez uma seleção, né, que fosse bastante inclusiva, né? Qualquer pessoa que tivesse terminado o ensino médico poderia concorrer. A gente decidiu não fazer uma prova para não colocar um outro obstáculo na vida de ninguém, né? Então, assim, bastava apresentar o histórico do ensino médio, ou do exame do Enem, ou do Enseja, né? Que muita gente conclui o ensino médio pelo Enseja. E aí, né, as notas foram classificadas e as pessoas foram selecionadas. Bom, e aí começaram as turmas, né? A gente está terminando o primeiro semestre agora, né? Está terminando a penúltima disciplina deste semestre. A gente também decidiu fazer um professor de cada vez, seguindo os modelos dos programas especiais da UEMA, né? Que é o Ensinar, o Proéticos e tal. E a gente até pensou em mudar, mas em conversa, eu tenho que fazer tudo muito conversado com as internas, né? Por exemplo, a gente definiu em conjunto as regras da bolsa, a gente definiu em conjunto, né, a sistemática dos professores. Elas pediram para que fosse um professor de cada vez. Então, assim, eu acho que essa gestão compartilhada, né, dialogada, ela é importante. E aí, enfim, né, então são 6 disciplinas no semestre, a Ju está terminando a 5ª, né, agora, e aí a Karina pega a última. Então, assim, esse primeiro semestre foi um semestre de muito aprendizado, né, com problemas estruturais lá dentro, e a gente é mais ou menos assim, a gente viu uma brecha e entrou. É isso. Então, vamos lá. Tem lugar pra gente? Não, a gente fica espremida na parede. Não é? Tem cadeira? Não tem. Se a gente for sentar, a gente tem que tirar a cadeira de alguém. Mesa, nem pensar. Né? Assim, a estrutura é isso. Né? Não tem. Mas a gente está lá. Né? Estar lá, eu acho que todos os dias, né, é uma conquista muito importante.
E é claro que a gente não se contentou com esse espaço, a gente está tentando, né, ampliar, conseguir, né, uma melhoria, outros espaços, a gente, né, já entrou com um lanchinho para levar para as meninas também e tal, mas é uma coisa que vai acontecendo no processo, né, aos poucos. E a turma externa, e aí uma coisa muito legal que aconteceu foi que todas as meninas que estavam lá dentro, que dormiam lá em Pedrinhas e saíam todos os dias para trabalhar e voltavam para lá, todas elas conseguiram progredir para o regime domiciliar e assistir a aula aqui fora. Então a gente tem já como resultado positivo do projeto a libertação de uma dúzia quase, né? Tem uma galera que conseguiu. É bom, né, conseguir liberdade para a galera. É esse o objetivo. E aqui na turma externa também foram uma outra série de desafios também, né? Aqui tem homens também, né? A maioria são das mulheres egressas, né? Inclusive essa turma, né, que saiu na instalação do programa, mas tem alguns rapazes também. Mas eu vejo, toda a sala de aula, né? Tem pessoas que não estão muito interessadas, mas assim, eu vejo muito engajamento, né? De vez em quando eles colam aqui, né, para assistir as palestras e participam efetivamente. Eu acho muito bacana essa interação da graduação com o PPGEC, né, trazer para o debate, né, as pessoas que estão, né, diretamente implicadas, né, naquilo que sobre o que a gente fala, né, e eu espero que logo eles, daqui a 4 anos, né, eles estejam aqui pleiteando também, né, para entrar no programa. Acho que é isso, acho que eu vou parar também. Vamos abrir aqui. E mais uma questão que eu queria falar, que além da falta de opções, falta de oportunidades, eu vejo muito desinteresse também de aprender das pessoas aprisionadas. E isso me deixa muito triste e eu acho que precisamos refletir sobre isso. Por que as pessoas não têm interesse em se formar? Claro que uma das coisas é falta de opções, né? Mas será que a educação repite esse padrão de prisão e por isso as pessoas não querem ir à escola, não querem se formar, estudar por causa disso? Será que a educação não é de qualidade? E queria trazer também para pensarem juntos formas mais atrativas de como tornar a educação uma forma mais atrativa para as pessoas que precisam. Porque, assim, eu entendo, né, tipo, se eu estou aprisionada, sou uma pessoa pobre, tenho filhos, claro que eu não vou estar pensando, eu tenho que me formar, preciso estudar, preciso isto, porque minhas preocupações são outras. Mas não estão vendo como a educação como uma ferramenta. E essa é a minha preocupação, de como fazer que as pessoas tenham esse interesse em aprender e em se formar. Bom, pessoal, agora vamos fazer a palavra circular. Alguém gostaria de começar fazendo observações, considerações, perguntas? Vanessa. Boa tarde, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, pela fala das duas. Meu nome é Vanessa, sou formada em Serviço Social pela UFM. Atualmente sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional da UEMA. E aí eu tenho uma pergunta para a professora Karina, porque assim, a gente sabe que não tem um curso de Serviço Social na UEMA, formalmente lá dentro. E eu queria saber se quando vocês estavam pensando nesse projeto, por que escolheram o curso de Serviço Social, já que não tem na UEMA, né? E por que, se vocês sofreram alguma crítica por isso, do tipo,
não tem na UEMA e agora vocês querem oferecer o curso de serviço social para pessoas privadas de liberdade, né? Eu fiquei com essa dúvida agora, queria só entender de onde veio isso, como é que foi essa elaboração, essa organização. Obrigado, Vanessa. Quem mais? Quem vai? Giovana. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Giovana, eu sou advogada e agora mestranda do PPGEC, com muito orgulho, né? Sou até suspeita para falar um pouco desse tema porque eu me interesso muito, gosto muito, é a minha pesquisa sobre o ProPPL, comparando com a Argentina, né? E uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala foi a parte que você falou sobre esquecer que estou presa, né? E aí a gente percebe muito relatos, né, das pessoas de querer esquecer aquela situação, mas a própria criminologia crítica, todos os relatos a gente vê que é realmente uma contradição. Na verdade, além da privação de liberdade, a gente percebe uma desumanização muito grande no cárcere e a vontade de fazer justamente o contrário. A pessoa tem que estar ali, o sistema quer que a pessoa lembre o tempo todo que está presa, como o caráter mesmo punitivista requer. Então, isso é uma parte que me chamou muita atenção na tua fala, porque realmente é algo que é degradante, né? E não é porque a pessoa está ali presa que ela tem que ficar o tempo todo vivendo naquela situação de humilhação, mas, enfim, é uma situação que realmente é complicada. E só parabenizar pelo ciclo de debates, algo muito importante e significativo para o nosso programa e para toda a sociedade. Bom, eu também vou tomar a palavra um pouquinho, só para dizer que agora, né, nesse próximo ciclo do Outra Visão, né, enfim, de um tempo para cá essa questão da educação foi ganhando centralidade, né, dentro do nosso projeto. E a gente chegou a pautar essa discussão, fazer uma discussão explicitamente sobre educação com as pessoas privadas de liberdade lá na APAC. E foi uma discussão muito rica, enfim. E também nesse período a gente foi experimentando outras metodologias de promoção da troca, do diálogo, do encontro lá dentro, né? E aí, para essa nova, esse é o recado, né? Para essa nova jornada, Outra Visão, que a gente ficou esse semestre um pouco em stand-by, assim, um pouco, né? Nossa grande realização nesse semestre é esse encontro, mas a gente reformulou o projeto, trabalhou em cima e aí para esse novo ciclo, agora com o apoio do Bolsa Cultura e não mais do PIBEX, a gente imprimiu duas transformações, né? Uma é transformar os encontros em cineclube e aí fazer um tipo de educação não formal, mas que, enfim, a gente já adotava como metodologia, o Vivo vinha adotando e a gente institucionalizou isso e deu um outro lugar. E a principal alteração é que a gente propôs também a realização desses cineclubes e dessas atividades em escola pública de São Luís, né? Inclusive em parceria com a Cleidiane, nossa colega do PPGE, que é ela que vai nos acolher na escola em que ela trabalha, ela é docente, e a gente vai propor uma discussão sobre encarceramento, sobre direitos humanos, né? Vamos continuar atuando dentro da PAC, dentro da UPFEM, e agora nesse semestre a gente vai experimentar fazer essa discussão na escola pública também. Esse é o recado. Eu estou muito animado com essa transformação do projeto, eu acho que vai ser interessante, eu acho que é importante. Eu fiquei muito marcado por uma coisa que eu ouvi você falando, Karine, entre as muitas coisas que você já falou, me marcou essa também, de que a sociedade precisa ser reeducada, né? Não são as pessoas que estão lá presas que precisam ser reeducadas, somos nós aqui fora, né? Então é por isso que a gente está aqui, né, na rua fazendo essa discussão, e é por essa razão também que a gente vai fazer as atividades dentro da escola pública. É isso. Só um comentário, gente, não é uma pergunta. A Karina falou em relação à quantidade de vagas que as pessoas externamente achavam que era uma maluquice. Nessa dinâmica que Rafael me lembrou bem que a gente fez na PAC em relação à educação,
a gente deu um papel para eles escreverem o que eles entendiam sobre educação, uma coisa assim. E teve um interno específico que me marcou muito, porque quando eu cheguei lá, ele era de aparência, ele era muito parecido com o meu irmão mais velho. E aí eu fiquei, lembrei, né? Fiquei. Aí fizemos com todo mundo, ele escreveu no papel que ele achava da educação. Eu recebi o papel dele. Quando eu fui ver o papel dele, que ele escreveu o nome dele, ele tinha o mesmo nome do meu irmão. Então por isso eu não esqueci. E eu fui ver, no papel ele dizia que ele tinha estudado até determinado tempo, só porque também estava escrito a maioria dos relatos deles eram até bem parecidos. Que estudou até determinado tempo, mas por conta de alguma situação não conseguiu concluir mais, não conseguiu mais ir para a escola. Alguns até porque tinham que trabalhar, não concluíram nem o ensino fundamental. Mas ele específico disse isso, que não havia conseguido terminar a escola e tudo mais, mas que dentro da PAC ele terminou o ensino médio, ele estava cursando faculdade de administração, se eu não me engano, que ia para as aulas certinho, estava lá tudo escrito, ele mostrando aquilo como uma conquista mesmo. E apesar das pessoas externamente verem isso como uma maluquice, é uma forma até, como eu disse, de esquecer aquilo tudo que tu passa ali dentro, é uma forma de tu ficar orgulhoso de uma conquista. E quanto mais oportunidades tem dentro do sistema prisional para que as pessoas pretas internas possam fazer isso, é de suma importância, sim. Isso foi um exemplo prático que eu vi pessoalmente, que a gente pôde ver como isso, a educação é uma forma de estimular a pessoa a crescer para ela mesma, a sair daquele ambiente com estudo, com uma preparação para facilitar até a vida dele aqui fora, porque o Estado não vai facilitar. Então isso é uma forma dele facilitar, uma forma dele ter um propósito, o que fazer ali dentro. Não, eu vou estudar para eu me formar. Então é muito importante a discussão que a gente está fazendo, é muito importante que tenha gente lutando para que tenha esse tipo de oportunidade dentro da prisão. Obrigado. Quem mais? Juliana. Então, gente, eu me chamo Lina e atualmente eu trabalho com a Karina e toda a equipe do ProPPL na secretaria do programa. E tanto eu quanto o Rodrigo, que é o meu colega de trabalho, nós convivemos diariamente com esses alunos, né, com os alunos tanto aqui no prédio de História quanto as alunas lá na UPFEM. E o que eu reflito sempre muito com ele e com os meus familiares, né, as pessoas ao meu redor, é do quanto esse trabalho, ele também nos humaniza, porque ele faz enxergar que a gente é gente. E eu sempre penso nisso, de que quando a gente vai, no período que a gente estava fazendo a matrícula, que os alunos vinham fazer a matrícula com a gente e eles diziam, nossa, essa vai ser a chance da minha vida, é a minha oportunidade de mudar toda a minha trajetória, de reescrever a minha história. Então, eu sempre penso nisso e reflito para que eu nunca banalize o nosso trabalho, porque ele é grande. É uma oportunidade, um programa como esse oportuniza pessoas que até então não tinham outra forma, né, de ver ou de esperançar, né, como diz Paulo Freire, como uma boa educadora. Então, essa é uma forma, né, de pensar nessas formas de reescrita de sua própria história. E isso também vale para as alunas lá da UPFEM. E eu penso nisso sempre, né, como uma forma de que a gente deve ver a educação como esse processo de emancipação, né, de libertação. E é muito bacana quando a gente vê os alunos, eles participando de momentos como esse, quando eles vêm aqui com a gente participar das rodas, das palestras que acontecem no PPGEC, porque a gente vê o quanto isso é importante e vai juntando ali o conhecimento, as vivências, suas trajetórias com os conhecimentos que vão sendo ali completados, digamos assim, né, com as experiências dentro e fora do cárcere e agora no curso de serviço social. Então, o que eu quero falar, enquanto alguém que está diretamente no programa e ali convivendo com os alunos, é que de fato a gente nunca banalize um programa como esse, porque ele
é muito maior do que a gente pensa. E é uma transformação não só na vida delas, mas na nossa vida também, que muda a nossa forma de ver o mundo. Juliana. Gente, boa tarde. Eu também queria agradecer a Rupi e a Karina por essa roda tão linda. E eu fico, para mim, assim, uma alegria. Eu me sinto muito honrada de estar nessa terra sagrada da ilha da Upaçu. Me desculpando. E fazendo parte de uma experiência, assim, para mim, é revolucionária. Com todas as complexidades que ela tem que mostrar para se fazer. Então, eu acho incrível. Hoje é meu último dia lá, já fico com o coração na mão, querendo voltar aqui e pensar, porque realmente eu concordo com Lina, a gente aprende mesmo muita coisa e os desafios são enormes, mas também a possibilidade de conhecimento e de solidariedade que aparece, eu fico, assim, às vezes extasiada, sem saber que isso é real. Então, para parabenizar, dizer que vamos continuar, vamos seguir em frente, está sendo muito massa, eu espero que venham muitas e muitas turmas e que a gente faça outra visão lá dentro, no próximo ano, viu? Boa. Quem mais? Alguém mais querendo? Boa, isso. Comentários, então, reações da mesa. Vai, Rupi. Tá. Eu vou completar a fala aqui da parceira, que ela falou algo bem interessante, sabe? Que dar educação é também uma maneira de que a pessoa se sinta orgulhosa do que está fazendo, né? Porque aí muda a perspectiva que tem sobre o mundo, porque quando você está pressionada, é uma sociedade toda, é o sistema todo te apontando, dizendo que você é uma pessoa criminosa. E você acaba acreditando nisso quando você está lá dentro, porque não tem nada que fale o contrário, entendeu? Aí quando tem essa possibilidade de educação, realmente muda a perspectiva a dizer, nossa, eu posso, eu consigo, eu vou conquistar, sabe? É uma motivação e é uma maneira da pessoa se sentir orgulhosa disso. E eu acho isso super importante, assim, ver essa questão. Sim, eu super concordo com a fala dela, de que realmente o sistema prisional está feito para ser um sistema de tortura. Ele não quer que você esqueça que está presa. Ele te recorda todos os dias com as ideias, 6 da manhã, 4 da tarde, 5 da noite, com as grades que se fecham e se abrem, e com os cadeados que botam, e necessariamente porque tem umas 5 grades que impedem você estar na rua. Na cela, tem nos corredores, no pátio, tem na recepção, tipo, sabe? É innecessária. E tantas grades, tanto cadeado. Então, realmente, eles querem que você não esqueça que você está preso. Acho que é isso a missão, sabe? Esse tipo de tortura psicológica. É um desafio deixar o pensamento livre, né? Eu acho que é uma das coisas que é importante a gente conseguir estimular, né? Lembro que uma das primeiras coisas, assim, que eu fazer um exercício lá para elas escreverem, né? Era para responder a pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Em qualquer sentido que essa pergunta possa ter. E a maioria respondeu: eu estou aqui pagando um erro que eu cometi. Aí, cara, deixa eu perguntar para vocês, antes de vocês cometerem esse erro, alguém errou com vocês? E aí veio uma avalanche de erros, né, que haviam cometido com elas.
né, e a gente começou a pensar sobre isso, né? E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, gente, então bora tirar um pouco do peso das suas costas, sabe? Essa coisa de que tem muita gente que está lá fora que está errando e não está pagando pelo erro. Só algumas pessoas estão pagando, mas tem muita gente errando. Então, assim, bora tirar esse peso das costas, porque tem, assim, quem está errando, assim, tá de boa, né? Não é justo que vocês fiquem carregando isso sozinhas. Não lembro, acho que foi por causa da continuação, né? Vamos para o serviço social, a polêmica. Não, então, foi nas conversas com a SEAP, né? A gestora da SEAP de humanização, ela é do serviço social. Então, assim, ela já meio que puxou a sardinha pro lado dela, né? Aí a Mônica gostou muito da ideia. A Kelly, né, que é a gestora também, ela disse que havia uma demanda lá dentro das mulheres. Não sei como que ela fez essa coleta de informação, mas foi o que ela passou pra gente. E nos pareceu interessante que a gente pensou, olha, né, a gente pensou primeiro uma licenciatura, que se não contrata nem o Matheus, quem tem acidente criminal, imagina numa escola, né? Assim, a gente tem que pensar em formação intelectual, mas tem que pensar em emprego também pra galera, né? Assim, e aí me pareceu uma saída interessante. E aí tinha que ser de uma área em que a UEMA tivesse professores que aceitariam entrar na cadeia para dar aula. Isso também é outra coisa, que eu não sei, por exemplo, vou dar um curso de engenharia ou de administração. Meus colegas da administração definitivamente não pisariam lá dentro. Eu não vejo ninguém lá. A não ser o professor que dá sociologia para a educação, né? Para a administração. Então, assim, passou assim, por todas essas reflexões, né? Aí veio a sugestão da Kelly, aí a gente falou assim, não, realmente é um curso que é bem interdisciplinar, né? E que reúne, além da área específica, né? Contribuição de várias áreas, com professores mais inclinados a aderir, né? E a gente está super contente, assim, os professores estão super empolgados com essa, assim, querendo participar mesmo, né? E aí, assim, houve reação do Conselho Regional. A gente recebeu uma intimação para ir lá prestar contas do porquê que a gente está indo fazendo isso. Assim, a gente foi cobrada assim, por que vocês não fizeram, nunca abriram um curso de serviço social na UEMA e o primeiro que vocês abrem é lá dentro? Aí queriam que a gente transformasse para virar um curso aqui fora. Eu falei assim, não, pera um pouquinho, você não está entendendo. Não é que a gente está querendo criar um curso de serviço social e a gente escolheu a cadeia para ele funcionar. A gente vai dar aula lá na cadeia e o curso escolhido foi o serviço social por outro motivo, né? Mas assim, foi foi tenso. Assim, eu diria que foi tenso. Mas eu acho, assim, eu percebi também muitos apoios interessantes e assim, felizmente, junto com o anúncio da nossa, da abertura do processo seletivo nosso, veio o anúncio da abertura do primeiro curso de serviço social fora da UEMA, que é em São Bento. Então, e agora vai abrir outros, né? Então, assim, já dá uma apaziguada, mas... Não, mas assim, foi meio polêmico, assim, no início mesmo. E assim, um medo que eu até entendo, que é assim, por que será que escolheram o serviço social? Será que o pessoal veio com aquela ideia de assistencialismo? Acho que era o grande medo da galera do conselho, sabe? E assim, não, absolutamente não. A gente sabe que o serviço social ele vai com uma carga teórica e crítica com peso. A gente queria levar um curso exatamente com esse perfil, né?
né? Eu estava falando de contrabandear conhecimento informal, tem a ver com isso. Assim, você vai dar formação formal, mas você dá uma formação sociopolítica também. Né? A forma de falar, de se expressar, de se colocar no mundo, tudo isso também é aprendido junto com o conhecimento formal que está ali nos textos, né? Então, eu tinha esquecido de falar dessa parte, né? Eu acho que é um combo, né? Assim, e aí a gente vai aprendendo muito com elas, né? Sempre, né? Eu acho, a Lina falou, né, que puxa, é impressionante, né, o quanto que a gente não se dá conta de algumas coisas e de repente fala, puxa, né, é uma troca. São choques de realidade em ondas, né? Cada hora vem uma, né, pra gente lidar. E foi o que eu falei, né, assim, a gente tem muito que aprender com eles, né, e com elas. E aí chega, quando a gente está falando de quem está apto a viver em sociedade, né? Porque a ideia é que elas não estejam aptas, por isso que elas estão lá. E aí eu falei, gente, quem é que está... Que sociedade que é essa? É uma sociedade machista, uma sociedade racista, uma sociedade violenta, uma sociedade horrível. Uma pessoa que está apta a viver nessa sociedade só pode ser um psicopata. Assim, eu não estou apta, eu me recuso a estar apta. Não quero. De boa. Não, e assim, e de fato, você vê quanta gente medicalizada. Porque tá difícil, cara. Esse mundo tá foda. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em termos de, em vez de reintegrar a essa sociedade que é podre, talvez a gente tenha que reeducar toda a sociedade, né? Repensar tudo isso. Então, acho que foi nesse sentido, assim, né? E a da educação, assim, o pessoal às vezes tira foto lá, lá dentro, né? Para mandar para minha filha, sabe? Assim, também é mostrar assim, que está estudando. Elas agora estão querendo sair em todas as fotos. Porque no começo a gente estava com um monte de cuidado para não expor o rosto de ninguém. Agora está todo mundo querendo tirar foto, que quer aparecer mesmo, que quer se mostrar, e que vai lá e que fala no congresso. A gente conseguiu um congresso online para elas participarem. E aí, assim, foto para minha filha, foto para minha mãe, sabe? Assim, de também de dar exemplo, de mostrar, de compartilhar, tem uma coisa bacana. Autoestima, mexe com... Lá dentro, a sua contribuição, Doris. Sim, eu sou Doris, né, gente? Sou também aluna do PPGEC. Amanhã vai fazer 4 meses que eu saí da cadeia, né? Então, muitas pessoas aqui conhecem a minha história. E eu ganhei uma domiciliar exatamente porque eu consegui passar nesse mestrado. Passei 8 anos lá, não é nada fácil a vida. E assim, ela teve uma fala que eu acho que foi um gancho de todo mundo. Essa questão do orgulho, né? Quando eu cheguei no sistema prisional, a primeira coisa que eu me dei conta é que existia uma conversa muito parecida, que um conhecia o outro da porta do presídio porque visitava, porque conhecia o irmão, tu não é irmã de não sei quem. Aí eu comecei a detectar que aquilo era um problema sociocultural. Então já era um produto que ia perpetuando. Então aquilo já ficou alinhado na minha cabeça. E a segunda coisa que eu percebi é o nível de estudo, de todo mundo era muito parecido. Então assim, eu falava, caraca, ninguém quase que teve a oportunidade de estudar. Então, eu já não entrei no ensino regular, quando eu cheguei lá, que seria uma meta de eu conseguir ganhar remissão, mas, porque eu tinha nível superior quando eu já fui para lá, entendeu? Então, concluí mais um nível superior lá dentro, fiz 2 pós-graduação, tudo é AD. Eu estudei com mestrado lá dentro. Então, o que acontece?
eu consegui ver que ninguém quase estudava, que também não tinha interesse da unidade das pessoas quererem estudar. E assim, eu conheci uma pedagoga muito incentivada assim, ao longo desse período todo, que ela tem essa visão voltada mesmo para as pessoas que estão lá dentro querendo aprender. No mais, não posso falar das outras e dos outros que eu conheci. Então, o que acontece? Eu pensei, eu vou conseguir, eu vou tentar fazer essas meninas quererem estudar. Isso daí eu não tenho medo de ninguém lá na UPF perguntar para uma pessoa que está presa há mais de 10 anos, que vai contar essa história mesminha que eu estou contando aqui. Então, assim, eu falava assim, tem que despertar essa vontade de querer estudar. Porque, a priori, eu percebi que não tinha uma motivação, porque nunca se sentiu pertencente a nenhum grupo, nunca. Então, assim, não se sentia pertencente, não se acha merecedor, acha que a escola é só para algumas pessoas, que a faculdade está... já há alguns que vão ser os privilegiados de estudar, o que não é mentira, né? Depois da lei de cotas, que muitas pessoas conseguiram acessar o sistema de universidade no Brasil. Então, o que acontece? Eu comecei a estudar, isso foi uma escuta individualizada. Se eu fosse do sol, hoje eu sentava, conversava com 2 pessoas, tu estuda até que série? Até que tu não tem vontade de estudar, não? Ah, eu tenho. Termina teu ensino fundamental, menina. Depois tu faz o ensino médio, tu já pensou tu fazer uma faculdade? Ah, não, mas Bia, eu não consegui nem passar, não sei o quê. Tu tem filho? Tu tem quantos filhos? A idade dos teus filhos? Tu tem pai, tu tem mãe? E naquela conversa eu conseguia perceber quem era mais importante na família. Eu diria, por aí que eu vou. Foi assim, gente, de verdade, foi desse jeito. Aí com a mãe, eu tenho minha avó, me criou, tu já pensou tu fazer uma faculdade? Dizer para tua avó que tem um nível superior? Foi, gente, eu não estou mentindo, foi a única forma. Então, com isso nesses 8 anos, entendeu? Então, quando a doutora Karina, eu fazendo apoio técnico de uma pesquisa dela lá dentro, então, assim, quando a doutora Karina me falou sobre esse projeto que poderia acontecer, aí eu pensei, meu Deus, nós não temos o ensino médio completo das pessoas para ter 30 pessoas aqui dentro. Falei, agora que eu vou ter que me desdobrar em 2 em 1 ano, para poder conseguir essas pessoas terem ensino médio até no dia daqui que vem sair esse edital da UEMA, né? Então, assim, foi um trabalho bem difícil, mas essa motivação de dar o orgulho para alguém, que foi realmente o que eu usei. Eu sempre falo que a educação, ela quebra assim, o ciclo da violência, que a maioria das mulheres que estão no cárcere ali na UPF, um pai já foi preso, tem um irmão preso, tem um cunhado que foi preso, tem um marido que está preso, é ex-mulher de alguém que foi preso. Então é um ciclo que, se você percebe que, se não for quebrado, ele vai perpetuar. E eu acredito que a única forma que vai quebrar o ciclo mesmo da violência e mudar mesmo a visão de tudo isso é a educação. Assim, para mim, o próprio EPL foi a realização máxima de 2025 na minha vida, que aconteceu dentro do sistema prisional. Eu sou muito fã, acompanhei tudo muito de perto, fazendo inscrição. E tem uma aluna do próprio EPL, né, que hoje ela está estudando aqui fora, que eu falei para ela, eu fiz a inscrição dela com o certificado do ISEJA. E todo dia eu passava na malharia, né, para pegar o nome de alguém, para me botar em curso, em alguma coisa, que eu era da área da educação, né? Então eu ia em todas as oficinas de manhã pegar alguma coisa, ia pegar de tarde, ela dizia, ei, Doris, eu sei que eu não vou passar, né? Eu dizia, não, tu vai passar, menina. Ela disse, só tu que disse que eu vou passar, porque eu sei que eu não vou. Eu sei que eu não vou. Quer dizer que nem ela acreditava, entendeu? Assim, uma coisa assim. Hoje ela está aqui fora, nessa turma daqui de fora, que ela conseguiu sair, hoje ela já está reinserida, está inserida nessa daqui de fora. Então, assim, é tanto desacreditado que as pessoas querem que tu te sinta presa, que tu te permaneça com essa mente fechada, lembrando todo dia o que é cadeia, que tu começa a não te sentir pertencente. Eu me lembro que um dia, né, o secretário de segurança, o secretário de administração penitenciária foi lá na unidade prisional. E esse dia eu fui, estava lá e eles me chamaram que queriam falar comigo. Eu fiquei assim, eu falei, comigo? Eu estava lá na biblioteca, peguei e fui. E ele foi me falar, né? Tu tá sabendo que vai ter uma faculdade aí, já teve uma reunião, eu sei que tu vai ficar doidinha. E tu já tá sabendo, que a tua professora já veio aqui, já deve ter te dito, bonito. Falei assim, e nesse dia, a moça que trabalhava lá em cima, ela pegou assim, um copinho de água mineral para todo mundo e colocou um copinho de água para mim. E eu não bebia água. E depois eu fui examinar aquilo na minha cabeça, que eu replico esse comportamento de quem passa muito tempo no cárcere, de você não se sentir pertencente. E é verdade, então eu entendia o lado
e todas aquelas pessoas que estavam ali, que estão ali, que não se sentem, acham que não, hoje não. Hoje estão brigando para ir para a aula. Se não abrir a grade, a chave para ir para a aula, vai ser confusão. Tiro, porrada de bomba mesmo, como diz lá dentro, sem simpatia, que é a palavra mesmo que usa, mas vai ter que abrir a grade na hora. O servidor hoje está trabalhando no horário da graduação, porque hoje estão tão empoderadas, entendeu? Que se não abrir a grade para ir esse dia na aula, vai ter muita confusão. Ninguém vai assistir a aula, porque vai ficar gritando lá dentro do corredor. A sala é no corredor, onde tem um pavilhão, que fica bem no meio do sentenciado e do provisório, a turma. Se tem uma briga, vocês escutam. Se tem alguém gritando na grade, vocês escutam. Não, é uma coisa bem... assim, que eu achei que não seria ali. Porque muitas apontaram quando eu soube, porque o projeto de início era lá no auditório, lá no galpão, lá fora, que tem uma grade que separa o aluno do professor. Aí todo mundo colocou, a doutora Karina botou logo o pé. Não, senhor, assim também não. Foi, não, a doutora Karina não aceitou, porque esse era o projeto que eles queriam, entendeu? Então, assim, é para lembrar o tempo todo, tu tá presa. Mas muito ressignificante essa tarde aqui. Eu realmente acredito na educação. A UEMA ganhou um prêmio agora por conta desse próprio PPL. Eu achei esse prêmio tão validado, assim, gente, uma coisa assim, de uma dimensão, que eu acho que isso deveria ter sido divulgado, vai ter que ser, gente. Aquele programa LED que tem no final do ano na Globo, que parece um monte de coisa de iniciativa, eu, por mim, tenho que estar lá. Esse prêmio de ter ganhado, porque de verdade, gente, isso é uma coisa assim maravilhosa. Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, ó. Obrigado, Doris. Você é uma inspiração para todos nós. Vamos seguir fazendo a palavra circular. Alguém mais gostaria de colocar alguma questão? Mariana? Só queria saudar a presença aqui do professor Carlos, mais novo reforço do PPGEC. Obrigado por estar aqui com a gente, Carlos. Uma satisfação, seja muito bem-vindo aqui à nossa roda. Oi, gente, meu nome é Mariana, eu sou aluna do 7º período de Direito aqui na UEMA, participo também do projeto Outra Visão e hoje, na verdade, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu estou tendo agora no estágio, porque eu estou estagiando na primeira vara das execuções penais de São Luís. E isso, doutor Francisco, eu estava até fazendo um vídeo teu para mandar para ele, porque ele gosta muito de ti. Mas, pois é. E lá eu percebo que realmente, até porque a gente sabe que o estudo é uma forma de remissão, né? Mas eu percebo que é uma forma que não é muito frequente. A gente vê que é muito mais frequente o apenado trabalhar do que ele estudar. E isso eu acho que é até uma forma do Estado mesmo, como a gente já discutiu hoje de manhã, né, de se aproveitar da mão de obra carcerária, que é uma mão de obra barata. Já tiveram vezes que eu fui lá. Na verdade, todas as vezes que eu fui, eles estavam fazendo, fui na malharia, eles estavam fazendo camisa para vereador, esse tipo de coisa, abadá, camisa esportiva, todas sempre com um patrocínio de algum vereador, de algum deputado, sempre com outra utilidade. Claro que a gente sabe que eles são pagos, mas sempre reclamam do valor, que atrasa, esse tipo de coisa. E a educação a gente percebe que é uma forma muito mais eficaz de transformar a vida daquelas pessoas. E assim, a título de comparação, se a pessoa faz o ensejo, ela se forma no fundamental, por exemplo, ela ganha, assim, se for no fundamental, cerca de 130 dias de remissão, mais um bônus por ter finalizado o fundamental, mais um bônus de 20%, eu acho. Então, assim, são muitos dias que elas vão ganhar, enquanto... Além disso, um dia de estudo, 12 horas de estudo, um dia de remissão. Enquanto o trabalho, 3 dias de trabalho vai equivaler a um dia de remissão. Então, assim, tanto para ela cumprir a pena mais rápido, quanto para tentar devolver aquela pessoa com mais dignidade quando ela sair do sistema, o estudo vai ser muito mais eficiente, só que a gente não percebe na prática o estudo sendo uma coisa mais frequente. A gente sempre percebe várias oportunidades de trabalho, mas assim, até oportunidades um pouco mais precarizadas, mas o estudo em si não. E é isso que eu queria falar. Obrigado, Mariana. Quem mais? Yasmin, por favor. Primeiro, parabenizar, porque
É uma iniciativa, assim, que, enfim, eu sou orientadora de Karina desde 2021, então era algo que ela já vinha falando, tanto do mestrado quanto da educação dentro do cárcere, e transformar em realidade é algo único. E assim, tanto a escrita quanto a leitura libertam. E uma questão que, assim, quando saiu a postagem no Instagram, foram recebidas muitas críticas, eu li os comentários das pessoas falando que não era para dar oportunidade, e isso toca bastante a gente que trabalha com o sistema prisional e quer mudar essa realidade e, assim, seguir firme nessa jornada. E uma dúvida que eu tenho, assim, sobre a questão dos textos que são trabalhados dentro da penitenciária, durante as aulas. Como é que está sendo a dinâmica das leituras, das escritas? Porque, assim, quando eu entrava no PIFEM, elas gostam muito de escrever, assim, ter os cadernos, tudo. Como é que está sendo essas dinâmicas das aulas, assim? A Juliana, que é a tua professora, pode falar com mais propriedade. Juliana vai responder. Assim, é incrível. Quando eu comecei a fazer a ementa, eu conversei com o Rodrigo, que era a pessoa que eu ia dividir a disciplina. Eu ia ficar lá dentro e ele aqui fora. E aí a gente combinou, cada um pensar mais ou menos do que sobre a gente queria falar. E a gente se encontrou, cruzou os textos e preparou. E no meio do caminho a gente foi vendo. E vamos ter que alterar isso aqui, pegar isso aqui. Parecia aquela cena de Matrix. A gente teve que se adaptar, porque é isso, assim, sabe? Eu acho que a prisão também mexe com a concentração da pessoa. Então é muito difícil você reter a atenção. Ontem mesmo eu fiquei impressionada, porque a professora Gwen foi, e eu fiquei preparando a mulherada, porque eu disse, pelo amor de Deus, deixa a mulher falar, porque ela viajou, não sei o quê. Então, é tudo muito dialogado. Porque elas são muito participativas. Exato. Eu lembro que uma guarda chegou e falou assim, professora, a senhora precisa de ajuda para elas ficarem quietas? Eu não quero elas quietas. Só que o problema é que, assim, a sala de aula, ela faz eco, né? E aí todo mundo começa a falar uma mais alto que a outra, fora que aí alguém quer ir ao banheiro e a gente fica trancada dentro da sala para dar aula. Então, assim, pra gente sair, alguém tem que gritar, auxiliar! Imagina você tá dando aula lá, de repente, auxiliar! E assim o auxiliar não vai. E aí já tem uma fila de 3 gritando lá, auxiliar. Agora deu uma melhorada, né? Elas não estão saindo mais pra banheiro. A gente trabalha com a conscientização. Aí a auxiliar, ela abria a porta, com uma raiva danada. Aí batia a porta pra cá de novo. Cara, era caótico. E assim, aí você pergunta assim, gente, não sei o que. Aí eu falo assim, por exemplo, no scanner, quando aparece a mancha, todo mundo quer falar do seu caso com a mancha. E o caos, né? Assim, mas é porque elas são muito participativas, né? Bom, mas enfim, só para demonstração. E aí, quando a gente foi vendo que a gente também pensou em, eram por temas que a gente queria trabalhar, que achava importante. Você falou de preparar para ela, né? Aí nesse dia que é uma luta danada para falar e tal, mas ontem tava, meu Deus do céu, umas maravilhosas, todas, silêncio, quase que eu caio, silêncio assim, mas tava, e com muitas perguntas, elas trouxeram as perguntas que a gente já, alguns temas que Glenn ia falar, a gente já tinha trabalhado, então elas, houve essa troca. E geralmente troca, eu acho que é a palavra mesmo, mas não no sentido de pretender trocar real mesmo. E você está aberta também para ver que tem hora que você não sabe o que fazer e tem hora que você acerta um tiquinho ali e você vai fazendo. Mas eu acho que a gente viu que textos muito longos não funcionam
A gente viu que trabalhar textos mais curtos, mas também tem alguns textos longos que eu encarei, mas aí vi fazer coisas mais interativas, repartir os textos, se virando assim, algumas coisas da didática que a gente vai colocando. E tá aberta mesmo a ouvir e também aprender a ser desagradável às vezes, que eu acho que é uma coisa muito difícil para a mulher, mas tem vezes que você tem que cortar uma pessoa que está falando porque tem outra que quer falar também. E às vezes você também desagrada com isso, então tem que ser uma nova renegociação, renegociar o tempo todo e assim, velocidade número 5, e vai indo. Mas é uma experiência incrível. Mais pra frente eu falo mais, porque a pessoa fica meio tocada, né? Obrigado, Ju. Penélope. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Penélope. Eu também sou estudante do 7º período de Direito e eu integro Cidade Prisão, ajudo aqui na outra visão. E eu nem vou falar muito da minha pesquisa, porque não tem muito a ver com a questão da educação, mas sim do meu estágio, porque eu estagio na supervisão de educação da SEAD, com a Letícia. E aí, uma questão que primeiro, é o comentário sobre a questão das atividades não formais. E o que eu vejo que é uma prioridade, tanto da supervisão de educação quanto da SAAP como um todo, que é a Secretaria Adjunta de Imunização, é uma preferência por esses cursos não formais e temporários, porque uma pessoa consegue fazer vários. E eles são contabilizados várias vezes, GESPEI, né? Eles são contabilizados várias vezes, então fica um dado assim, assombroso. Com certeza. Sim. E aí, tipo, um semestre, uma interna só consegue fazer 3 cursos, pelo menos, assim, por baixo. Seja profissionalizante, seja cursos EAD que eles oferecem por algumas plataformas meio duvidosas. Os cada lá. E também e também tem uma questão que eu acho, agora sobre o próprio PL, que tem e aí eu espero que não tenha ninguém interessado, que tem uma questão que tem uma questão que eles não conseguem. Eu acho que assim, o próprio PL não é tão bem aceito porque ele não é da SEAP, ele é da UEMA. Tipo assim, ele é totalmente da UEMA. Eles não conseguem vender como se fosse uma propaganda deles. Mas eu já vi. Não, eles tentam muito, eu vejo. A gente já viu. Eles tentam. Mas o deles é aquela faculdade privada lá bizarra, da Arnaldo, né, que é de Minas Gerais, e são os cursos assim, falam de serviço social, que eu acho super importante, e é um curso que vai ajudar tanto elas para conseguir um emprego e também elas a lutarem com os próprios direitos enquanto elas estão lá, né? Porque aí nessa faculdade é gestão financeira, marketing, tipo, qual a serventia disso para a pessoa que está privada de liberdade? A dona da biqueira dá aula pro professor. Tá boa, cara. Bom, eu só queria comentar essa parte, eu já estou de aviso prévio mesmo, então... Pode ser demitida, Penélope, então, Maria. Não, e sobre isso que Penélope falou, assim, enquanto a pessoa que analisa os relatórios para conceder a remissão, assim, muito, eu acho até triste, porque eles botam a pessoa para fazer, tipo, vários desses cursos num só dia e tem uma limitação, porque nesses cursos a gente só pode conceder, isso pelo texto da lei mesmo, no máximo 4 horas por dia, o que, assim, considerando 20 dias úteis, a gente bota um limite de 80 horas semanais. Então, às vezes, um curso desses que elas fazem já dá, tipo, 20 horas. Aí elas fazem, tipo, vários, achando que vão conseguir vários dias, e no final não conseguem, porque a gente só pode conceder 80 horas, que vai dar, assim, uns menos de 20 dias. Então, elas acabam sendo muito ludibriadas, digamos assim, achando que vão conseguir vários dias, porque elas fizeram muitos cursos, e no fim, elas não são conscientizadas sobre o que realmente vai dar mais horas de remissão para elas, que, assim, na maioria dos casos é o ensino formal, né? Mas não pode ser computado no próximo mês? Não acumula?
Na verdade, é o artigo da Lei de Execuções Penais, não lembro qual é, acho que é o 112, mas... acho que tá até aqui aberto. Não. Mas tem um limite, eles botam assim, no máximo 4 horas por dia. Eu vou achar aqui, peraí. 12 horas em 3 dias. Essa é a formulação. 12 horas em 3 dias. E aí dá um limite, entendi. Legal. Curso nessas 4 horas. Então, o juiz não quer aceitar, porque a lei de execução penal diz que só tem que ser 4 horas por dia. Só que existe um entendimento do Supremo Tribunal, de Laurita Vaz, que ela fala que tudo que qualquer apenado estudar dentro do sistema prisional e for excedente das 4 horas, tem que ser considerado como remissão devido ao ambiente que ele está estudando, que é nada ressocializador. Mas os juízes não querem acatar e entender. Então, eles dão a plataforma, a SEAP faz as parcerias, no entanto, na hora que a vara de execução penal vai analisar, não aceita. No meu caso de progressão de regime, eu tive que provar que até a faculdade de Pitágoras que eu fiz lá dentro tinha uma parceria SEAP com a SISTEC, porque senão eu não tinha validade. Falei, ué, não foi o Conselho Nacional de Justiça que me deu essa bolsa? Eu tenho que provar agora o que é isso? Eu fiquei sem entender, vem deles e eles mesmos dificultam depois. Então é tudo assim, muito dificultoso. Na primeira turma que teve no sistema prisional, dentro do sistema prisional de nível superior, as policiais penais falavam assim, agora a cadeia virou escola, agora só o que faltava, a cadeia agora virou escola, entendeu? Então assim, quem vai trabalhar lá já vai com esse entendimento, com essa cabeça formada, esse pensamento fechado, de que a pessoa tem que ser só penalizado o tempo todo estando ali, que não merece outra coisa a não ser penalizado. Obrigado, Doris. Gwen, let me put you in the conversation. Perguntar para você como que é a educação nas prisões lá na França e que tipo de diferença faz na vida das pessoas privadas de liberdade por lá. Como que você vê essa conversa toda, enfim, que as suas impressões? Obrigada. So, just a few comments. Okay. So for kids in France, you have mandatory education until you're 16 years old. So it means that a lot of kids who are in prison have to go to school inside the prison. So they have classes inside the prison. Ela está falando que na França é obrigatório que as crianças frequentem a escola até os 16 anos. Então tem adolescentes, né, que estão na prisão que precisam ainda frequentar obrigatoriamente a escola. Peraí, a partir de quantos anos a criança é presa? 13. Yeah. Here is 18. Okay. Yeah. France is not good at human rights. But when it comes to higher education, there are very, very few jails where you can have higher education in France. You have to be very lucky because you have to be close to Paris, the main city. But enquanto a educação superior é muito difícil ter educação superior dentro das prisões. Você tem que ter muita sorte de estar perto da capital, que seria Paris. So most prisoners who want to have higher education, it's an individual higher education. They will receive, the textbook, they have to study alone in their cell, they have to do the homework, send the homework to the professor. Ou seja, na educação, no caso, se algum preso quer ter educação superior, funciona muito mais individualmente. Ou seja, ele tem que estudar na sua própria cela, ou seja, recebe os livros, estuda na sua própria cela
e aí faz os deveres, enfim, as tarefas e tem que mandar de volta para o professor. And of course, there's many professors who are just lazy or, you know. So, for example, I remember a friend who was not able to take an exam because in his cell he has nothing to write, he has no pencil, nothing. Okay, so he was not able to take the exam, and my colleague was like, I want to have the dissertation. Ela lembra de um colega dela, professor, que estava nesse processo, né, de ser professor de alguém que era preso, e esse preso não tinha algo com escrever na cela dele, não conseguia fazer a prova. E o colega dela, o professor, estava demandando que receber essa prova. Então ele não estava ligando se ele tinha algo para escrever, ele queria aquela prova da pessoa que estava presa. Okay, so my experience with you guys is very small, but what I really loved yesterday is two things. First, it's collective. You bring all the women together, so I think this is beautiful that they are together for this emancipation journey. Não, eu não tenho muitas experiências com vocês, não tive tantas experiências, mas de ontem eu tiro duas coisas muito positivas, né? A primeira é que vocês trazem elas todas próximas, todas juntas, nesse processo de emancipação. And the second thing that I really loved is that I do not really remember the topic, but I remember that some of them disagree with me and us, and I like that. No, I feel this is good, and I think I was right on something, because one of them, it was about gender, and she was like, no, gender is, does not shape my experience. You remember that? And I'm sorry, I still think gender is something very important, but I was like, it feels good that someone disagrees with you in this class. E o segundo ponto é que elas são muito positivas, que elas discordavam dela, né, e vocês que estavam lá. Por mais que ela ache que em alguns momentos ela ainda estava certa, mas ela acha que essa discordância é muito importante sobre o tópico de gênero que vocês falaram ontem, né? Ela disse que uma delas fala que a perspectiva de gênero não moldou a experiência dela na prisão. Ela não concorda com isso, que moldou sim, mas ela acha que é muito positivo ter essa discordância, né, deles, enquanto a ela, enquanto a todos vocês. Thank you, Gwen. Quem mais gostaria de contribuir aí na nossa roda de conversa? Karine. Só assim, voltando um pouquinho nos textos, né? Quando eu peguei a primeira disciplina, então ele é assim, propositalmente, que era para sentir como é que tá uma situação. E aí eu vi que tinha muita dificuldade, às vezes, né? Primeiro assim, né, um texto científico ele difere né, muitas delas leem muito literatura, mas um texto científico ele é diferente, né? É um outro tipo de leitura, então assim, tem umas que leem muito, né, assim, mas tem outras que já não, né, tem toda essa prática, tem um desnível muito grande, né, mas a gente vem assim tentando pegar pela mão e trazendo, né, para não deixar ninguém para trás, né, mais ou menos isso. Assim, eu lembro que realmente textos longos, né, às vezes a gente entrega lá um calhamaço lá para o pessoal levar para a cela ver. A maioria delas trabalha. Então trabalha o dia inteiro, está estudando de noite e vai dormir. Assim, é difícil elas terem tempo de ler, né? Mas algumas leem, né? Aí algumas leem, as outras não leem. Aí a gente trabalha muito. Bom, aqui fora também, né? Não difere muito. Mas assim, a gente trabalha muito com, assim, eu trabalho muito com leitura coletiva, né? Vamos ler um parágrafo cada uma, vamos passando. Vamos dividir o texto, ele tem 5 subseções, aí divide em grupos, e aí, né, um explica para o outro, que aí a gente já põe em debate. Então, a gente vai criando estratégias também para contornar, mas tem coisas que não dá para contornar, né? E agora, acho que
A ideia é ir aumentando o nível de dificuldade. Você vai passando de fase, né? Vai aumentando, né? Que nem no joguinho. Uma coisa que eu acho que eu não falei é que a razão de existir dessa turma externa, que é para que ela pudesse acolher as mulheres que progredirem de regime. Então, assim, imagina, você começa uma faculdade, você faz 3 anos, no 4º ano você ganha a liberdade, olha que legal, e perde a faculdade. Né? Então, a ideia é que essa turma possa acolher. O melhor dos mundos seria se fosse uma turma já existente na UEMA. Né? Imagina, sei lá, um curso de direito. Imagina você está aí no 7º período e de repente chega alguém que saiu da cadeia e está se integrando na sua turma, que legal. Cara, seria incrível para você, assim, para todo mundo. Né? Eu acho que seria uma experiência, quando eu estava falando de reeducar a sociedade, seria uma experiência incrível. Mas eu acho que esse tipo de maluquice já excede. Né? Não daria certo, não. O nosso mediador... Tá, eu queria compartilhar uma experiência com Liberta Elas. A gente fez um projeto que com a imagem que fazemos de nós, e foi um documentário em formato de audio-vídeos, e foram duas semanas de oficinas e vivências, e foi muito pouco tempo, né, para fazer, mas foi muito enriquecedor para nós. Foi uma turma de 20 mulheres, e aí eu percebi que elas não tinham experiências prévias nesse tipo de oficinas. A gente teve oficinas de audiovisual, de fotografia, de biodança. Eu adoro a biodança, acho uma terapia muito massa. E, assim, muitas oficinas bem diversas, e eu fiquei muito refletindo sobre isso, de por que elas não têm uma experiência prévia com esse tipo de formação, por que não tem ninguém que motiva elas a fazer esse tipo de oficinas, ou mesmo vivência, mesmo que seja em pouco tempo. E foi massa esse processo do documentário, e quando rolou o projeto de nosso primeiro livro, também a gente teve essas vivências de desenho, de escrita criativa, e também foi o tempo muito reduzido, mas mesmo assim foi muito enriquecedor, e eu percebi quanto importante foi, tanto para mim quanto para minhas companheiras, fazer isso juntas, porque aí eu conectei com as caras daqui das parceiras, que dá um orgulho de você mesma, dizer que, nossa, eu estou conseguindo fazer isso, estou botando para frente, e isso tem que ser uma motivação, não tem que ser tipo, tá, acabou o projeto, fechou, mas nunca vou fazer uma oficina, sabe? Eu acho isso muito triste, assim, quando eu percebi que não tinha experiência prévia com isso. Então, eu só queria compartilhar essa experiência que eu tive e essas reflexões. Eu acho que essa falta de interesse em informações é questão de outras prioridades, sabe? Mulheres pobres, com filhos, tem que pagar contas, tem que pagar aluguel, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar muitas vezes da mãe ou de um familiar doente, e realmente não tem tempo para esse tipo de oficinas que são muito enriquecedoras, e é isso, não procuram, também as oportunidades não chegam, então acaba sendo isso, sabe? Falta de oportunidades mesmo, e é isso, outras prioridades, é muito triste, mas... sim, com mulheres que já passaram pelo cárcere, que estão na rua, e mesmo assim não procuram e também não chegam às oportunidades. É isso, acaba sendo bem triste. Mas tá, foi muito massa esses dos projetos que eu fui parte, o documentário e o livro, foi muito massa, gostei muito, e tinha muitas atividades
em coletivo, em grupos e individual também. E estou pronto, muito mais. E é isso. Marcelinho, quer falar alguma coisa? Ju, quer fechar? Eu só queria comentar um dado que, na verdade, a gente já sabe, né? Que a gente sabe que a população carcerária hoje no Brasil é majoritariamente de homens. E aí eu estava escrevendo um artigo no último semestre e os dados do Senapem, eu não vou lembrar os dados certinho agora, só eu vendo lá de novo. Mas que, apesar de serem mais homens nos sistemas carcerários, nós temos mais mulheres no ensino formal estudando dentro da prisão. Então, que aspectos a gente pode analisar disso tudo, sabe? Por que tem mais homens, no geral, mas por que as mulheres estão procurando estudar mais, sabe? Eu queria ouvir de vocês um pouco o que vocês acham sobre isso. Estadual. Nacional, nível nacional. São os dados do Senapem, do último relatório do semestre. A gente consegue só especular, né? Assim, o dado nacional. Mas eu tenho, aqui no Maranhão, eu tenho impressão não, assim, é uma coisa que dá para ver um investimento assim, muito grande, alto feito, numa vitrine do sistema prisional maranhense. Então, assim, eu não sei como é nos outros estados, mas, assim, aqui tem essa especificidade, porque é tricampeã, melhor cadeia do Brasil, né? E aí, assim, vem gente de todo lugar para visitar, ver essa maravilha que existe aqui. Então, eles não querem, né? Eles querem manter, né, os bons números, mesmo que for lubrifiando as meninas para elas fazerem 500 cursos no escada numa tarde que não vai ajudar em nada, mas que vai para o Gestem, né? Cara, eu estou chocada com isso. A gente devia fazer uma palestra sobre o que redime pena lá, o que não, né? Que, assim, elas não ficam fazendo curso à toa e ocupando o computador. Bom, então, assim, eu acho que... E por outro lado, assim, existe um direcionamento... Assim, me parece que existe assim, uma ideia de quem é o preso recuperável e quem é aquele que é irrecuperável. E isso passa pela classificação de quem é faccionado e quem não é faccionado. Aqueles que não são, ninguém é irrecuperável, você não vai investir. É meio que assim, sabe? Então, assim, por isso que quando tem o tour carcerário promovido pela SEAF, né, quando isso, né, leva a gente para fazer o passeio lá, é a UPFEM, a unidade 1, que é dos estupradores que são homens de bem, e a unidade 2, que são dos neutros, né? E aí, assim, é muita oficina de trabalho, de educação, né? Tudo voltado para esse perfil, né? Eu ouvi, assim, também assim, de comentários de que esse é o perfil também preferencial para se trabalhar quando né, a pessoa está egressa. Então, parece que tem um direcionamento, sabe, assim, das atividades. Mas, ao mesmo tempo, não é de qualquer atividade, né? Raramente é uma atividade intelectual ou libertadora, né? De uma oficina, né? Corporal. É geralmente uma atividade ligada a um trabalho mecânico, né? É mais ou menos como se você tivesse que voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído, que é o operador, não, o trabalhador braçal. Uhum. É isso, o subtrabalho, né? Então, é isso, você vai fazer o quê? Tá lá costurando, eles não estão criando roupas, tá costurando mecanicamente, né? Assim, tá construindo tijolo, aí o cara vai sair de lá e vai falar assim, nossa, eu tenho 5 anos de experiência em fazer tijolo.
ou de fazer manualmente uns sofás, que existem máquinas para fazer esses sofás aqui fora. Sabe? Assim, é uma coisa do tipo... qual é a formação sociopolítica envolvida? Assim, qual é a consciência? Assim, ele consegue se repensar, se recolocar no mundo a partir de curso de, sei lá, do fazer o sofá lá, sabe essas coisas, né? São todos muito voltados a não pensa, faz. Né? E fica aí. Lugar de gente que pensa é outro lugar, não é para você. Né? E aí que eu acho que choca um pouquinho a gente querer, né, fazer as coisas que a gente está propondo. Alguém mais? Want to share something with us? Arnaldo. Aí tem um programa chamado Embraema, que é maravilhoso. Se você assistir, é a forma de... Aprende muito rápido a alfabetizar em 6 meses qualquer pessoa. Só que eu pergunto, quem está hoje dando aula do Embraema dentro do sistema prisional, que está fazendo esses cursos para replicar e passar como multiplicador e fazer uma pessoa ser alfabetizada? Não tem mais. Quando surgiu o programa, era obrigatório fazer um curso, quem estava lá tinha que fazer para poder ser multiplicador, facilitador. Só que hoje eles botam qualquer pessoa que agrade, que tenha um comportamento, aí bota ali para poder ser a pessoa que vai ser facilitador, para poder ter um dado que no sistema prisional maranhense não existe pessoas analfabetas. No entanto, a preocupação é assinar a remissão, porque indo para o juiz a pessoa aprendeu a fazer o nome, aprendeu a desenhar o nome. Depois que aprendeu a desenhar o nome, que é uma coisa que foi decorada e aprendeu a fazer aquele desenho, está comprovando que não tem analfabetismo no sistema prisional. Mas a pessoa não sabe nada, a não ser fazer esse rabisco do próprio nome. Obrigado, Doris. Bom, gente, acho que a gente já trocou bastante e ainda começamos cedo e ainda temos mais um pouquinho pela frente. E a partir das 18 horas a intervenção cultural, a Batalha do QI, com essa cerimônia Cadete MC. É isso aí. E com essa atividade cultural a gente encerra neste mesmo espaço público o nosso ciclo de debates. Obrigado, Rupi. Obrigado, Karina. Foi ótimo conversar com vocês. Vamos se dispersar um pouquinho e logo mais estamos aqui. Foto coletiva para fechar.